Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego, PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje traz os esclarecimentos jurídicos da advogada doutora Camila Sala, que possui sólida formação acadêmica e é reconhecida na área jurídica. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, tendo recebido láurea acadêmica pelo destaque no ensino, pesquisa e extensão e bolsa de estudos por mérito acadêmico da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Médico e da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em Direito Civil e Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera. Mestre em Direito pela UFSM, tendo sido aprovada com destaque de indicação de publicação. Doutoranda em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. É membro de comissões da OAB Subseção Santa Maria. Foi professora de Direito da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. É uma honra contar com sua distinta presença aqui em nossos estúdios, doutora Camila Sala, e com seus conhecimentos na área jurídica. Seja muito bem-vinda ao Jornal. Muito obrigada, Giovana. Gostaria primeiramente de agradecer o convite. É uma honra, da mesma forma, estar aqui com vocês neste programa e espero que nós possamos, ao longo dessa edição, conseguir passar um pouco dos conhecimentos, para o público e ter uma conversa bem interessante. Perfeito. Tenho certeza que será um bloco bastante elucidativo para os nossos telespectadores. Em relação ao direito médico, que é o tema central desta edição, o que caracteriza o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE, que é a pauta que vamos aprofundar e abordar durante o Bloco Direito de hoje. Perfeito, Giovana. Na realidade, o termo de consentimento livre e esclarecido, mais conhecido como TCLE, é um documento que é muito utilizado e cada vez mais tem sido utilizado pelos médicos e profissionais da saúde, que busca resguardar a atuação do médico no dia a dia e na prática profissional. Então, esse documento é um documento que ele é elaborado de forma conjunta pelo advogado, especialista em direito médico, e pelo profissional médico, onde vão constar algumas informações que a gente vai desenvolver ao longo dessa edição e que vai ficar mais claro de que forma ele pode proteger a atuação do médico. Então, é uma atuação muito mais preventiva no sentido de resguardar juridicamente essas questões. Para evitar qualquer judicialização. Perfeito, exatamente. A ideia do termo de consentimento é fazer com que haja uma atuação preventiva, Então, o advogado e o médico vão estar atuando de forma conjunta para que se minimize as judicializações decorrentes das práticas ali desenvolvidas. Claro. E qual a importância do termo de consentimento na prática médica? E como esse termo de consentimento, ele auxilia os profissionais da área da saúde no dia a dia? Na realidade, o termo de consentimento, ele vai ser um documento em que vão constar informações com relação a procedimentos ou eventos cirúrgicos que vão acontecer com relação àquele paciente e vai ser coletado o consentimento de forma livre e esclarecida com relação aos possíveis eventos adversos que venham a ocorrer desse evento cirúrgico ou deste procedimento médico. Na realidade, ali vão constar informações como cuidados que o paciente tem que ter no pré e no pós-operatório ou pré e pós-procedimento médico, bem como os riscos e possíveis complicações médicas também deste procedimento que ele vai estar sendo submetido, e com isso se atesta que o paciente ele foi previamente informado. Ou seja, que o médico ou o profissional da saúde que vai realizar aquele procedimento cirúrgico ou um procedimento ambulatorial alertou
o paciente dos possíveis riscos e complicações que adviriam daquela cirurgia ou daquele evento. Esse termo de consentimento, ele facilita a comunicação entre médico e paciente, correto? Exatamente, Giovana. Este termo de consentimento vai ser um documento que vai conferir transparência e segurança para a relação médico-paciente. Porque a partir do momento em que o médico consegue passar para o paciente as informações, os riscos, as complicações daquele procedimento, daquela cirurgia que será executada, e isso conste em um documento, isso facilita com que o próprio paciente consiga elucidar as questões que vão estar desenvolvidas a partir daquela situação e consiga também levar essa informação junto com ele, né? Então ele pode levar para casa, ele pode materializar aquela questão e qualquer dúvida que sobrevier vai estar ali documentada. Pensando pelo lado do profissional da saúde, do médico, também é um documento que vai atestar que aquelas informações foram passadas para o paciente, então que ele foi alertado, que houve o esclarecimento com relação aos riscos e complicações e que, de fato, então, houve uma transparência, um dever de informação que foi atendido e, com isso, a gente consegue evitar ou minimizar a responsabilidade do médico nas complicações dali advindas. Correto, doutora. É um respeito à autonomia do paciente. Permite que o paciente tome decisões muito bem esclarecidas, muito bem informado em relação ao tratamento que ele irá proceder, considerando então, como você falou, riscos, benefícios e até mesmo as alternativas de tratamentos. Exatamente, na realidade, bem como tu falaste, Giovana, é uma relação de respeito mútuo, né? Porque o médico, o profissional da saúde está passando uma informação, então está sendo transparente com o paciente, ao mesmo tempo em que o paciente está atestando, está certificando para o médico de que aquele dever de informação que o médico possui foi atendido. Sim. Então isso faz com que a relação fique muito mais transparente e segura. E a atuação do médico ou do profissional da saúde que eventualmente venha a aplicar esse termo na prática profissional faz com que isso traga uma segurança jurídica na atuação, certo? Certo. Na realidade, hoje nós temos um cenário de crescente judicialização da saúde. Então, os tribunais têm enfrentado inúmeras demandas que os pacientes têm muitas vezes litigado judicialmente, tanto com relação a questões envolvendo a saúde pública, né, a saúde suplementar, mas também com relações de médico-paciente de forma privada, particular, que a gente chama, que seria então essas ações muito mais centradas em erros médicos. Só que não só isso, né, Giovana? Nós também vemos hoje em dia uma judicialização com relação ao descumprimento do dever de informação do médico. Então, o termo de consentimento, ele vai servir para este momento. Situações em que o paciente judicializa questões alegando em que complicações que adviram de uma cirurgia ou mesmo de um procedimento ambulatorial não foram a ele previamente informadas ou esclarecidas. E isso faz com que o termo de consentimento, ele vai comprovar, então ele vai ser o maior aliado, né, do profissional da saúde dentro daquele processo, porque é uma prova documental que nós vamos ter, que aquele dever de informação foi, de fato, respeitado, foi atendido pelo profissional. Então, é uma chave mestra que nós temos para utilizar em sede de processos. Isso nós estamos pensando num cenário de judicialização, mas um cenário extrajudicial, um cenário preventivo, ele vai servir para conferir essa confiança, né? Então, passar essa segurança para o paciente. Sim. E também uma forma de respeitar, então, a autonomia do paciente em optar ou não por seguir com aquele tratamento que foi proposto. Que a autonomia em primeiro lugar. Que a autonomia do paciente deve ser respeitada. Por isso, essa transparência transparência e essa segurança são preponderantes para o paciente tomar a decisão em relação ao procedimento. Exatamente. É essa a ideia do termo de consentimento, né? E hoje a gente vê o TCLE sob esses dois vieses, tanto na seara extrajudicial como também na seara judicial. Porque muitas pessoas acabam pensando sempre no TCLE de uma maneira extrajudicial, né, que a gente chama estritamente preventiva.
E este é a principal roupagem do termo de consentimento, justamente, sem dúvida. Para prevenir, né, que não judicializações. Exatamente. Judicializações. Essa é a ideia primordial do termo de consentimento. E a gente tem tido resultados muito bons com isso, né? Porque os pacientes acabam percebendo que, na realidade, eles foram esclarecidos. Claro. Então, eles foram elucidados com relação àquelas complicações que transcorreram. E até porque uma ação jurídica já está dizendo respeito à insatisfação daquele paciente. Então, não fica nada elegante nem condizente com a situação. Exatamente. O que o médico realmente quer é resolver a situação do paciente e não chegar nessas condições, né? Perfeito. De processo. Exatamente, Giovana, é bem isso que tu falaste. Então, nesse sentido que a gente vê o termo de consentimento numa atuação preventiva. Um grande aliado. Um grande aliado. E existem especialidades médicas que devem estar mais atentas à utilização desse termo de consentimento? Sim, existem algumas especialidades médicas que são tradicionalmente mais demandadas judicialmente, né? Então, nós temos a ginecologia e obstetrícia, a própria ortopedia e traumatologia e a cirurgia plástica como as nossas 3 maiores especialidades médicas historicamente demandadas no Poder Judiciário. Contudo, hoje em dia, Giovana, esse cenário está se modificando bastante. Então, não só essas especialidades médicas, mas outras, como, por exemplo, a própria dermatologia, que hoje em dia envolve muito essa questão de procedimentos estéticos, né? O que vai ter um grande impacto quando estamos falando de termo de consentimento. A otorrinolaringologia também, se nós formos pensar em eventos como rinoplastia, que vai envolver uma questão estética e muitas vezes a gente vê o termo de consentimento aliado quando estamos falando em questões estéticas, porque existe uma geração de expectativa do paciente a partir da busca daquele procedimento, né? Então, mas também outros cenários, como a própria oncologia, em que nós temos um tratamento, um protocolo que é proposto para aquela patologia, e muitas vezes nós temos resultados que não são conforme o esperado, respostas diferentes do que está previsto na literatura, enfim, por questões particulares de cada paciente, ou até mesmo sequelas, né? Claro. Ou questões que se tornem irreversíveis daquele tratamento que foi proposto. Um exemplo muito claro é a infertilidade, que pode acontecer, né, em diversos protocolos quimioterápicos. Sim. E que, se isso for... Vai tratar a patologia e incorre em uma infertilidade. Exatamente, pode acontecer. E aí ocorre a reclamatória do paciente porque não estava ciente dessa consequência. O que nós podemos pensar num cenário, né, de um paciente que chegue até o médico, oncologista, enfim, e alegue que não tinha conhecimento, né, de que isso poderia advir do tratamento de saúde que foi aplicado. Então, no momento em que nós temos um documento que comprova que todos os esclarecimentos foram passados, isso faz com que a gente tenha uma prova muito grande a favor do médico. Então, nesse sentido que vai ser um aliado muito forte na prática profissional. Bem, os procedimentos cirúrgicos todos, né, necessitam desse termo de consentimento. Procedimentos invasivos, né, tratamentos experimentais de alto risco. Todas as especialidades cirúrgicas que envolvem procedimentos, nós recomendamos que tenha o termo de consentimento pré-evento cirúrgico ou pré-procedimento, como uma forma de pensar que todas essas questões que são minimamente invasivas, né, vão trazer sérios riscos de complicações e de eventos adversos, sem dúvida alguma. Então, nesse momento, o médico ou a médica colocando as informações no termo e explicando isso para o paciente, fica comprovado de que as informações foram passadas e o dever de informação foi respeitado. Sim. É fundamental nesse contexto que o paciente compreenda claramente os riscos, principalmente, mas também os benefícios e as alternativas que ele tem, né, diante do procedimento ou dos procedimentos. É isso aí. Para tomar sua decisão. E por que o médico não deve utilizar modelos prontos de TCLE encontrados na internet? Qual é a importância de procurar um advogado especializado na área para se subsidiar com essas informações, para estar bem assessorado? Essa é uma pergunta bem interessante, Giovana, porque nós temos hoje em dia a internet à nossa disposição, a nosso favor,
e a gente tem uma gama de informações que a gente encontra rapidamente, né, facilmente Sim. no mundo virtual. Muitos profissionais têm buscado, algumas vezes, se amparar, se socorrer nos modelos de termo de consentimento prontos que vem na internet. Só que por que isso de forma alguma é recomendado, né? A resposta ela é muito simples. Porque nós já temos inúmeras decisões judiciais, inclusive a nível de STJ, que é o Superior Tribunal da Justiça, invalidando os termos de consentimento que não preenchem determinados requisitos, certo? Então, modelos prontos da internet, o profissional, o médico ou qualquer outra profissão que precise se munir deste documento, não vai ter capacidade técnica para saber se aquele documento preenche os requisitos que o judiciário entende como necessários. Até porque cada procedimento tem suas particularidades. Exatamente. E esses requisitos que o STJ entendeu que não foram atendidos em alguns casos, eles são requisitos técnicos jurídicos, certo? Não propriamente médicos. Então, não é o papel do médico fazer essa verificação se aquele documento tem ou não capacidade de uma validade jurídica dentro de um processo. Então, não é da competência do médico fazer essa aferição. Tanto que o termo de consentimento, ele é um documento que ele é elaborado de forma conjunta, pelo médico e pelo advogado. Porque cada um vai trazer a sua expertise, a sua competência na elaboração desse documento. Então, a parte técnica médica, nós precisamos obrigatoriamente nos socorrer dos profissionais da saúde, porque ninguém melhor que eles para nos dizer quais que são os riscos, as complicações de cada procedimento, de cada evento cirúrgico, mas em contrapartida, os requisitos formais de validade do próprio termo de consentimento, é o advogado que vai ter competência e expertise para dizer para o médico o que precisa constar. E que vai esclarecer sobre os riscos jurídicos. Exatamente. Então, a partir disso, nós conseguindo elaborar um termo de consentimento que preencha todas as formalidades que são exigidas pelo Poder Judiciário, a gente vai ter certeza que nós vamos conseguir resguardar juridicamente este profissional. Modelos prontos definitivamente não são adaptados a cada situação, né, específica. Exatamente. E podem deixar de incluir informações importantes. E o que acontece, para o Giovana, paciente. Exatamente, o que acontece muitas vezes é que o profissional ele acaba pensando, né, que está protegido porque ele está munido de um documento, Sim. de um termo de consentimento, Mas incompleto. ou incorreto, melhor dizendo. Sim. Então, isso acaba fazendo com que a pessoa atue por muitos anos, tenha uma prática profissional desenvolvida a partir daquela documentação, que ela acha que está se resguardando juridicamente, mas na realidade não tem validade alguma. Então, existem inúmeros processos. Perigoso, realmente muito perigoso. É muito perigoso. Em diversos processos em que a gente vê que é apresentado o documento, o termo de consentimento, mas que ele acaba sendo invalidado pelo Poder Judiciário por não preencher os requisitos necessários à validade jurídica daquele documento. Muito importante seus esclarecimentos trazidos aqui nos jornais. Esse assunto realmente é de suma importância para quem atua na área da saúde, né, para atentar para estes cuidados, de forma que eu lhe agradeço todas as informações. Já fica o convite para você retornar, né, e abordar outras questões sobre o direito médico e da saúde e também de outras áreas de seu domínio, que é a área civil e a área empresarial. Muito obrigada pela sua presença aqui, né, e essas informações em relação à proteção e defesa das relações jurídicas entre profissionais da área da saúde e pacientes são fundamentais. Então, mais uma vez, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Foi um grande prazer recebê-la aqui no Jornal. Eu que agradeço, Giovana, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Espero podermos retornar diversas vezes para continuar essas nossas conversas que são tão interessantes e que nós esperamos contribuir sobremaneira, né, com os nossos telespectadores. Com certeza, a contribuição foi imensa. Muito obrigada e volte sempre. Muito obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da fisioterapeuta Joana Staumbaum. Volto após o intervalo.